ainda não fizeram a apostila? Na próxima aula, vocês... Tá? Na próxima aula, eu quero todo mundo com essa apostilinha aqui, tá? E vocês vão preencher ela aqui. Eu trouxe já 2 vezes para ajudar vocês a preencher e vocês não trouxeram, tá? Então, essa é uma verdade que Deus tem para nós, que o padrão de Deus para mim não é igual ao padrão do mundo. O mundo mede pessoa contra pessoa, e Deus me mede de acordo com o meu potencial, que Ele mesmo me deu, e me compara somente com a pessoa de Jesus, tá? A medida do mundo é mentirosa, mas a medida de Deus é verdadeira, tá? Então, vamos aprender hoje. Aí, depois a gente aprendeu, na aula passada, nós aprendemos os fundamentos para a gente se autoaceitar. Os fundamentos da autoaceitação. Se você quiser a gravação da aula para você revisar, a gente pode colocar. Nós estamos gravando a aula agora. Eu posso colocar no grupo as aulas que estão sendo gravadas para você recapitular, tá? Porque eu quero que vocês aprendam, eu quero que isso, que vocês falam para mim depois, como a gente pode usar isso aí na prática, na nossa vida. Porque não é, a gente tem que saber o que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos aprendendo, senão não vale nem a pena aprender, né? Então, a gente aprendeu que os fundamentos para nós nos autoaceitarmos da maneira que Deus nos criou. E hoje, a gente vai ver, com essa aula de hoje, nós vamos aprender sobre as evidências da auto-rejeição. E você vai se analisando, conforme a gente vai vendo aqui essa matéria, você vai prestando atenção se você se aceita do jeito que você é, ou se você tem uma, ou duas, ou mais dessas características que eu vou colocar aqui, que evidencia que você, em algum aspecto da sua vida, você pode estar se rejeitando. E você precisa consertar isso e se alinhar com Deus, né? Ter o mesmo ponto de vista de Deus sobre você. Então, vamos ver hoje é a última aula sobre a autoimagem, e nós vamos aprender as evidências da autorrejeição, tá? Tem uns versículos, revisando aqui os meus slides, que não está correto, mas a gente vai ajeitando. Então, vamos passar. A Cássia está na aula hoje? Eu não vi, parece a Cassinha. Não, só a Cassia. Então, tá bom. Aqui a gente tem 2 pirâmides, tá? Essa pirâmide, nós temos uma nutricionista aqui na aula hoje. A Débora, você está aí? Estou aqui, Sônia. Tá. Na pirâmide alimentar, aqui embaixo, vai colocar como explica a pirâmide alimentar. Se fosse uma pirâmide alimentar aqui nesse slide. Aí embaixo seria a base de carboidratos, daí seria pães, trigo, essas coisas assim, de energia, fontes de energia. Tá. Aí a gente come um pouco mais, né? Depois na segunda... vai afunilando um pouquinho, né? Que a gente vai comer um pouquinho menos, que seria a parte das carnes, os óleos, não, os óleos são lá em cima, perdão. É as carnes, os leites e os derivados. Sim. E lá em cima... os doces e os óleos. Tá vendo? Então, aí, aquilo que a gente precisa mais está na parte maior. Aquilo que a gente precisa menos vai afunilando, certo? Exatamente. Então, nós vamos avaliar essa pirâmide aqui do ponto de vista da nossa autoimagem. Você sabe que a nossa autoimagem, ela é composta do que eu sou, da minha identidade, das minhas capacidades e do meu mérito, tá?
que é a minha identidade? A minha identidade é quem eu sou, tá? Agora, quem eu sou? Você já lembra que nossa primeira parte da nossa aula foi quando eu fiz uma pergunta assim, você já chegou a um ponto de perguntar quem sou eu? Lembra disso? Pois é. É muito importante essa aula, inclusive, é para a gente descobrir quem somos de fato. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo: quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Então, a nossa identidade, nós vimos na outra aula que ela é composta desde a nossa infância, com as nossas crenças, com as coisas que a gente ouve dizer sobre nós, né? De pais, de avós, de professores, pessoas que têm influência na nossa vida, formam a nossa identidade. E, às vezes, nem sempre ela é formada de uma maneira correta, né? Porque, às vezes, as pessoas não estão preparadas naquele momento, falam coisas ou ensinam coisas que não vão dar para você uma base, uma verdadeira identidade sua. Por isso, você precisa de alinhar, descobrir quem realmente você é. Agora, a primeira pirâmide aqui, ela tá de cabeça para baixo. Por quê? Porque aqui nós estamos colocando um mérito. O mérito significa o que eu tenho. Em cima, capacidade. Capacidade é o que eu faço. Identidade é o que eu sou, tá? Então, o que aqui seria o mais importante para a nossa vida? É o que eu sou? É o que eu faço ou o que eu tenho? Todas essas três coisas faz parte, né? Compõe a minha autoimagem, aquilo que eu vejo de mim mesmo. E quais são essas coisas que vocês, quem está aí que gostaria de arriscar, me dizer? Essa primeira pirâmide, qual delas vocês acham que tá representando o ponto de vista de Deus? Eu acho que é a primeira. Eu acho que é a primeira também. Eu também acho que é a primeira. Vocês entenderam na pirâmide alimentar, a parte de cima. A pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar. É a que está escrito mérito primeiro, não é, Débora? Isso, e agora que isso mesmo. Isso. É que eu fiz essa pirâmide aqui, mas eu fiz uma coisinha aqui que não bateu. Na verdade, eu queria ter mudado. Eu só mudei ela de posição. Eu só mudei ela de posição. A pirâmide invertida. Hã? A pirâmide invertida, que a base larga está em cima, que está escrito minha identidade primeiro, eu acho, né, que é essa que mais tem a ver com como Deus nos vê. Quem eu sou primeiro, depois o que eu faço e depois o que eu tenho. A outra, que é a pirâmide certa, eu acho que não é a que Deus nos vê. Isso mesmo. Eu queria ter feito um outro posicionamento, mas isso aí está certo também. Por quê? Porque o que eu sou, ele vem em primeiro lugar. O que eu sou é a base de tudo, é a base da pirâmide, é o primeiro, né? Se eu não sei quem eu sou, de verdade, ou se eu penso de mim, o que Deus não pensa, né? A visão que eu tenho de mim está deturpada com relação ao que Deus tem, então eu vou ter um problema na minha autoimagem. Aí, a segunda parte, o que eu faço? O que eu faço são as minhas capacidades de desenvolver coisas, que também foi dado. É importante essa parte? É lógico que é importante o que eu faço, o que eu consigo fazer são o meu potencial, é aquilo que Deus
me capacitou a fazer. Só que ele não é mais importante do que o que eu sou, né? E o que eu tenho é resultado do que eu sou e do que eu faço, então é o meu merecimento, é o mérito, é o meu mérito, é o que eu tenho, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Por que que a minha identidade é muito importante? Porque eu tenho que saber quem eu sou. Porque se um dia eu perder a minha capacidade, por exemplo, a gente pode ficar doente, né? E ficar incapacitado de realizar alguma atividade que eu fazia antes. Por exemplo, tem coisas que eu fazia antes que eu não consigo fazer agora. Mas tem pessoas que é muito mais, que fica super incapacitado, não pode mais, por um acidente, alguma coisa, ele não faz mais o que ele fazia. E tem pessoas também que perdeu coisas que não tem mais, né? Não consegue mais adquirir coisas. Mas se você sabe quem você é e se ficou a sua identidade, você consegue. Você ainda é você, entendeu? Agora, se você perde a sua identidade, não interessa o que você faz, o que você tem. Para isso é muito importante, gente. É o que eu falei na aula passada, que o diabo, uma das coisas que ele quer fazer a gente perder é a nossa identidade em Cristo. Ele quer que você não saiba quem você é. Sabe quando você está ali no meio dos incrédulos ou no meio de algum lugar, você perca a sua identidade, você não sabe mais quem você é e você começa a se comportar de uma forma inadequada, então você não sabe mais quem você é. É isso que ele quer. Lembra que eu dei o exemplo do Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que o nome deles eram outros, mas quando chegou na Babilônia, a primeira coisa, mudaram o nome deles porque eles queriam tirar a identidade deles. O diabo não quer que você saiba quem você é de verdade, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos sal, nós somos luz, né? Nós somos filhos por adoção do Pai, daquele que criou todo o universo. Então, nós temos tanta coisa em Cristo, nós temos uma nova identidade. E é muito importante quando você para ver quem você é de fato. Eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Deus me criou e viu que era muito bom o que ele criou. Deus me deu potencial, né? Eu sou filha do Deus Altíssimo, sou criada por Ele e sou filha agora por meio de Jesus. Por meio de Jesus, eu sou herdeira de todas as bênçãos de Deus. Por meio de Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você descobre isso, aí você vai descobrir que você tem capacidade, não por você mesmo, mas por causa daquele que te capacitou, né? E se você sentir aquela pessoa que não tem merecimento, na verdade, por causa do nosso pecado, a gente perdeu o merecimento próprio, né? Nosso merecimento, você já sabe qual que é, por nós mesmos, a gente não tem merecimento, mas por meio de Cristo, nós temos o mérito, nos merecimentos de Cristo, nós podemos chegar até Deus em oração, nos merecimentos de Cristo, nós podemos ter tanta coisa boa, olha, ele nos deu família, ele nos deu capacidade de ter inteligência, raciocínio, de estudar, de ter uma profissão, né? De ter bens materiais através do nosso trabalho, da capacidade do eu faço, né? Do potencial que ele nos deu, a gente pode adquirir coisas que ele nos deu pelo merecimento do seu filho Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ter, a gente faz e a gente tem. Agora, se você olhar para você e você não vê nada disso,
Você não sabe a sua identidade, né? Você não sabe o potencial que você tem, e você não vê merecimento em você, só rejeição. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter uma imagem, é, uma imagem distorcida de você. Você não vai ter uma imagem saudável. Deus quer que você tenha uma autoimagem saudável, tá? Vamos passar então. Até aqui tudo bem? Ninguém falou nada, pode passar, Daniel. Evidência, hoje nós vamos ver a evidência de autorrejeição, né? Será que eu sofro de autorrejeição? Bom, nós vamos ver algumas coisas que mostram que a gente tem uma autorrejeição de nós mesmos. E como a gente pode corrigir isso? Deus quer que você corrija isso imediatamente. Se você tem uma imagem distorcida, uma autorrejeição, que você adquiriu lá para trás, ou por alguém que não te viu da mesma forma que Deus te viu, então você precisa corrigir isso daí em você, para você ser para você chegar num ponto saudável, de viver uma vida plena, de viver uma vida feliz, tá? Uma evidência de autorrejeição é muita atenção às vestes. Eu vou pedir que a Gabriela, lá de Três Lagoas, lê para mim Mateus 6, 27 a 28. Até que a Gabriela vai achando, eu vou perguntar, é errado a gente ser uma pessoa atenciosa às nossas vestes, querer andar bem arrumadinho, bonito? É errado isso? Alguém abre o microfone aí e fala. Eu acho que o problema é o excesso, né? De só valorizar aquilo, né? Viver em função daquilo. Eu trabalho porque eu quero me vestir bem. Tudo que eu ganho, eu penso em investir só naquilo. Isso. Não tem nenhum problema em você andar bem arrumado, né? Em você se vestir bem, se você andar bonito. Mas isso aí se torna um problema, uma evidência de autorrejeição, sabe quando? Quando isso aí está atrapalhando você de ter uma vida em comunhão com as outras pessoas, quando aquilo, vamos supor, vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que não vai em alguns lugares porque fala que não tem roupa. Entendeu? E não é porque ela tá pelada, não tem roupa mesmo, não. É porque ela acha que ela tem que estar tão bem vestida, senão ela não vai ser aceita naquele lugar. Então, isso aí é uma evidência de autorrejeição. Ela se olha e ela fala, eu não estou tão bem assim, tão bem vestida. Eu acho que se eu for naquela festa de aniversário, talvez de alguém que você gosta tanto, vai ter pessoas lá que não vão me achar adequada com essa roupa, vão me achar feia, tá muito simples essa roupa, então eu não vou. Então, isso aí vai começar, já passou de um ponto que você está dando tanta atenção para essa parte que você esqueceu quem você é, entendeu? Então, a tua roupa, ela não pode ser mais importante do que você. Lê aí, Gabriela, o versículo. Mateus 6, 27. Uhum. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Tá vendo? Então, olha só, Deus não quer que a gente fique tão preocupado com a nossa vestimenta, como a Amanda falou, gastando tudo que você tem só com aquilo, e o preocupante não é isso, é a intenção que está por trás daquilo. Qual é a intenção que está por trás quando você fica demais atento, quer ser o mais bem vestido daquela festa, daquele evento,
é porque você tem uma autoimagem negativa de você e talvez você quer aparentar um exterior de um tipo que chama atenção para tirar a atenção de realmente quem você é, porque você não se gosta, entendeu? Não há nada errado em você se vestir bem, em você estar o mais bonito da festa, em algumas vezes, mas o que está errado é quando você começa a achar que isso daí é a coisa mais importante, entendeu? É porque você está tentando esconder algo. Diga. É uma questão de, assim, de uma forma, parece que é uma coisa meio mirabolante, mas é real. Algumas coisas assim, é como se você tem uma insegurança e você se esconde atrás daquela roupa. É como se aquela roupa estivesse dando um conforto, uma segurança para você por meio dela. Parece que não existe essas coisas, mas existe, né? Isso é verdade, é exatamente isso, né? É quando você está se escondendo como se a roupa fosse uma armadura que protegesse, que mostrasse para os outros uma imagem que nem você está acreditando que existe, né? Você está inseguro, então você dá muita atenção à roupa. Então, se eu não tenho aquela roupa mais bonita do que todo mundo na festa, eu nem vou. Eu não vou na igreja. Já convidei pessoas que eu evangelizei para ir na igreja e a pessoa teve coragem de falar para mim que não ia na igreja porque não tinha roupa. Né? A pessoa estava vestida, como que não tem roupa? Então a pessoa, o que que eu faço, que eu penso? Eu acho que se você você vai na igreja, vai em qualquer lugar, você pega a melhor que você tem lá, bem lavada, bem passada, e vai. Se você, o dia que você puder comprar uma roupa bonita, compra, porque é bom, né? É legal ter roupas bonitas, mas a tua atenção não pode ficar voltada só para isso, usando isso como um meio de tirar a atenção da sua pessoa, porque você se auto-rejeita, tá? Então, essa aí é a primeira coisa, primeiro traço de auto-rejeição. Segundo é sensualidade. Muitas vezes eu acho que eu mesmo já fiz isso, gente. E eu sei que vocês já fizeram também, porque vocês são pecadores como eu. Muitas vezes a gente julga uma pessoa pela maneira que ela está vestida extravagante, né? Vestida muito sensual, e às vezes dentro daquela pessoa que às vezes não tem Cristo como Salvador, é uma pessoa que não conhece muito, e às vezes até pessoas que são cristãs, chega em algum determinado, né, ocasião, ela começa a se vestir com muita sensualidade. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Ela não fazia isso antes. Então, eu vou pedir para a Kessia e para a Gabriela Santos. A Kessia vai no Efésios 4, 19 a 24, e a Gabi, a 1 Timóteo 2, de 9 a 10. Então, a pessoa, de repente, começou a ter muita sensualidade, mostrar muita sensualidade. Quando eu falo isso, não é só estou falando de mulher, não, tá? Tanto o primeiro item como o segundo, estou falando de homem e de mulher. Porque às vezes a gente fala sensualidade, atenção às roupas, os outros pensam que eu estou falando só de mulher. Parece que o problema é só de mulher, mas não é. O homem também passa pela mesma situação. Sensualidade exagerada, aquela necessidade, né, de mostrar alguma parte do corpo, é porque alguma coisa lá dentro não tá bem, entendeu? Então, às vezes, você passa uma pessoa usando uma roupa muito curta, uma roupa muito extravagante, sensual, e você critica, nossa, a pessoa aí, e às vezes é uma pessoa que está doente por dentro, né? Não está não tá preenchida por Cristo, então está tentando mostrar um lado dela para disfarçar o outro que está doente, o outro lado que não está bem. Então, pessoas precisam de Cristo, outras que já têm Cristo, se está se portando assim, precisa voltar e se ver como Deus te vê, né? Efésios 4, 19 e 24. Lê para mim, Kessia.
Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele. Foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo seus desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, aí a se vestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Muito bem. Gabi? Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Muito bem. Quando você lê isso daqui, você fala, então a gente não pode usar joia, não pode se cuidar, não é nada disso. Isso daí está mostrando, gente, que a prioridade para Deus não é o vestido caro, a roupa cara, né? O gasto que você tem no cabeleireiro, você nem vai servir mais a Deus, porque eu não posso ir no cabeleireiro, arrumar o cabelo, fazer as unhas, ou comprar uma joia, então eu não vou nesse lugar. Então, eu não estou adequado para aquela ocasião. Então, aqui a Bíblia está querendo dizer que a beleza nossa não deve estar nessas coisas. A beleza deve estar dentro de um espírito manso e quieto, né, que agrada a Deus. Então, quando você usa muita sensualidade, você está disfarçando algo que está dentro de você que não está bem resolvido. E a gente não precisa disso. Você pode... uma coisa que eu lembrei agora, você já notou que às vezes a gente tem uma necessidade de... Tem gente que gosta muito de coisa de marca, né? É lógico que as coisas de marca, assim, cara, ela tem a razão dela de ser cara, né? Vai ver feito com coisas de forma, um tecido mais caro, usado mais tecnologia de máquinas para produzir, tem tudo isso daí. Você conhece uma coisa que é de marca, que é boa, e uma coisa falsificada. Mas você já notou que a gente tem, aqui as pessoas, no geral, elas gostam de exibir quando elas têm uma coisa de marca, que é cara, porque isso daí dá uma autoafirmação, de que, olha, eu pude comprar isso daqui. Você não quer ter uma roupa, uma coisa de marca, por exemplo, um pijama de marca, né? Por exemplo, você é solteiro, dorme sozinho, você não tá nem aí para comprar um pijama de marca, né? Mas vamos supor uma bolsa de marca, uma bolsa de marca que você pode exibir. Por que que a gente gosta de uma bolsa, de um tênis, de uma coisa lá que tá aquela marca? Porque as pessoas vão ver. E querendo ou não, a gente quer se autoafirmar, né? Por quê? Porque tem algo lá dentro que tá oco, um buraco lá dentro, um vazio lá dentro, então você tem que se afirmar de outra forma. Tem que mostrar uma outra coisa para tampar aquela uma que está falha, né? Então, a mesma coisa é a sensualidade. Às vezes a pessoa coloca tudo, uma parte do corpo para fora, né? Que ela quer para tirar a atenção de alguma coisa nela que ela não gosta, né? É verdade, Gabi. Tem gente que gosta de dormir com a roupa velhinha. Na época que os candidatos, né, dava aquelas camisetas do candidato, era pijama pro ano inteiro, né? O povo, o povo dormia com a camiseta do candidato, mas a hora que saía com tênis, nem que fosse falsificado, mas tinha que ser de marca. Por quê? Porque a gente quer se autoafirmar. Eu já vi o pastor Cláudio Duarte falar que o sonho dele era ter um short da Adidas. Você já ouviu essa mensagem dele?
Aí disse que ele não tinha dinheiro para comprar esse short da Adidas, aí um dia ele passou numa banca dessa de camelô e tinha um shorts lá, e aí ele falou, é um Adidas, se é falsificado, mas eu vou levar ele. O dinheiro dava, ele catou e levou. Aí, para tristeza dele, a hora que ele chegou em casa, eles foram olhar, a etiqueta parecia Adidas, mas estava escrito Adibas, o D foi escrito o contrário. Aí ele falou, mas agora eu vou ficar com ele. Então ele colocava o shorts, né? E quando ele saía, ele colocava a mão assim em cima da marca, levantava e colocava para disfarçar para ninguém olhar ali. Ele queria que os outros soubessem que ele tinha um shorts da Adidas, mas não queria que as pessoas soubessem que era falso. Porque isso aí é muito comum nas pessoas, porque nós somos pecadores, mas temos essa falha. Isso aí já aconteceu, garanto que já aconteceu. Se você olhar esse traço aí, eu acho que já aconteceu com várias pessoas, né? Então, tentar disfarçar, tirar o olhar da gente para alguma coisa que você não gosta e colocar na sensualidade. Vamos passar para frente. Outro traço de que você tem autorrejeição da sua imagem, incapacidade de confiar em Deus. Deus, aqui no Salmo 139, vou pedir para a Amanda ler, e a Débora leu Filipenses 4, 6 e 8. Você sabe que quando a gente tem essa autorrejeição, Deus diz que eu sou perfeita. Deus disse que Ele me fez do jeito que Ele queria, que Ele estava gostando. Mas mesmo assim eu fico insegura, né? E eu acho, eu tô feio. Eu acho que se o tempo todo as pessoas não estiver falando que eu tô bem, eu tô desconfiado que eu não tô, e eu fico com essa sensação de autorrejeição. Isso aí é porque você não está confiando no que Deus disse a respeito de você mesmo. Quer ver o que diz o Salmo 139, 14? Lê para mim, Amanda. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tá vendo? Olha só. Essa é a convicção que você precisa ter para você ter uma autoimagem saudável. Que Deus te fez de uma maneira incrível e maravilhosa. Tá? Filipenses 4, 6 e 8, Dé. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Tá vendo? Deus quer que você pense isso no teu pensamento, isso que deve, tudo que é puro, que é verdadeiro, tá? Então, por exemplo, se você tem se Deus disse no Salmo 139, 14, que Ele te fez de uma forma incrível e maravilhosa, né? Que Ele gostou do que de ter feito você dessa forma, então no livro de Filipenses fala que você deve colocar aí na sua cabecinha tudo que é puro, verdadeiro, que é amável, que é de boa fama, isso deve ocupar o seu pensamento. Você não pode deixar na tua cabeça vir esse pensamento de auto-rejeição, de que você não é aquilo que Deus fez você para ser, tá? Vamos no próximo. Outro traço. Timidez excessiva. Será que tem alguém aí que tem esse problema? É um traço de auto-rejeição. Timidez, até um certo ponto, é normal. Faz parte do nosso temperamento. Tem pessoas que o temperamento dela já é ser tímida, né? Eu já falei para vocês que eu sou tímida até um certo ponto. Isso é normal, mas quando a timidez se torna excessiva, é um traço de que você não se aceita, tá? 1 Timóteo, Aline, 1:7, Josi, Romanos 8:31, João Vitor, Isaías 41:10,
E o Daniel, lê para mim Deuteronômio 31:6. Vamos bem rapidinho para dar tempo, tá? Vamos lá, quem achou 2 Timóteo 1:7, já pode começar. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tá vendo? Aqui tem algumas traduções que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Quando a timidez passa a covardia, que você, eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir, entendeu? Você mesmo já está determinando que você não consegue. Você não confia exatamente naquilo que Deus, no potencial que Deus te deu, então você está deixando a timidez, a covardia, tirar de você a imagem que Deus tem de você, tá? Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá vendo por que nós não precisamos ter timidez excessiva? A gente precisa ter coragem de fazer aquilo. Se é uma coisa que não é errado, você tem que ter coragem de fazer. Deus te deu esse potencial, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 41:10, João. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Tá vendo? Se tem alguém aqui nessa sala hoje que tem medo de fazer determinadas coisas, não temas, eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que promessa que Deus deu. Então, não precisa de você ter medo de enfrentar determinadas situações da vida. Vai, se você está fazendo uma coisa que é certa, não temas, não tenha essa timidez aqui, é no sentido de ter medo de fazer coisas que você tem potencial para fazer, simplesmente porque você acha que não é capaz. Que alguém lá atrás te fez colocou em você uma crença limitante, que fez você pensar que você não era capaz. E você é capaz, sim. Deuteronômio 31:6, Daniel. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará. Olha que outra promessa, tá vendo? Não temas, não tenha medo, não se espante, porque Deus vai estar com a gente. Porque Ele fez a gente, nós somos filhos dele, você sabe a sua identidade, Ele deu o potencial para você, então você é capaz de ser, você é capaz de fazer e você é capaz de ter tudo aquilo que Deus te criou para essas 3 coisas, tá? De ser, de fazer e de ter. Não temas. Por isso que você não pode temer, tá? Confiar em Deus. Timidez, a Bíblia fala lá no Apocalipse que Deus não quer que você seja tímido, mas tímido não no sentido de ter vergonha e tal, mas timidez no sentido de covardia, de se acovardar e não assumir o que você tem para fazer, simplesmente porque você não acredita que Deus vai te ajudar a fazer isso daí, tá? Porque você tem uma imagem negativa de você. Você tem que trabalhar isso na sua vida. Próximo, Daniel. Outra é dificuldade em amar aos outros. O José Gustavo, você lê para mim esse daqui? Esse versículo aqui é bem conhecido, e ele vai mostrar para você que se você não amar você, como você ama o outro? Se Deus colocou você como parâmetro. Se você achou, pode ler. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então, tem pessoas que têm dificuldade em amar o outro, sabe por quê? Porque ele não se ama.
Então, por exemplo, se você não ama você, e Deus falou para você amar o próximo como você ama você, então não tem jeito, não vai ficar bom, né? Você não vai ter não vai amar as pessoas porque você também não tem uma estima por você, você não tem um olhar saudável para a sua pessoa. Então, você também não vai ter com as outras pessoas. Tá vendo? Porque é importante a gente aprender a amar, a ter uma boa visão de você mesmo, uma boa autoimagem, porque é para você é o parâmetro para você amar os outros. Se você não se ama, se você coloca defeito o tempo inteiro em você, é assim que você vai ser uma pessoa crítica dos outros também. Você não vai ser aquela pessoa, você vai ter dificuldade de amar os outros. Próximo, Daniel, autocrítica. A pessoa que ela tem autorrejeição, ela se critica o tempo todo, né? Ela vê defeito no que ela faz, tudo que ela faz, ela acha que tá feio, que alguém fez mais bonito do que ela, né? Vamos ler aqui, vamos ver se é esse. Acho que não é esse, não. Não estou conseguindo ver todo mundo que está aqui. O Daniel que está vendo aí, escolhe uma pessoa aí, Daniel, para ler Isaías 45:19. Ó, tem a Miriam, tem a Tainara, tem o Aurelino. Então, Tainara, lê para mim. Tá, peraí. Só um minutinho. Também está perdida a criança que gritando pergunta a seu pai: por que você me gerou? Ou a sua mãe: por que me deu a luz? Tá? Depois você está lendo a linguagem moderna? Aí, acho que eu li o errado. É o 19. Quando eu faço promessas, elas são bem claras, e não são ditas de algum lugar numa terra de trevas. E falo abertamente para todos ouvirem. Eu não prometi aos descendentes de Israel. Tainara, esse aqui está errado mesmo. É 45:9. Arruma aí, Daniel, por favor. É Isaías 45:9. Falei para vocês que tinha alguns versículos errados mesmo. Tá. Aquele que luta com o seu Criador está condenado. Ele não passa de um pedaço de barro. Por acaso o barro se atreve a dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Ou, você não sabe trabalhar? Tá vendo? Então, aqui tem outro versículo aí perto, deixa mais ou menos no jeito aí. Então, é aquela passagem bíblica, né, que fala que o oleiro, né, o oleiro é o que faz o vaso. O oleiro não tem o direito de criticar o vaso, o vaso não tem direito de criticar o oleiro, do jeito que ele foi criado. E às vezes você se critica, né? Às vezes a gente fazer uma análise da nossa vida para melhorar é muito bom. Mas quando isso aí passa do limite, você fica, tudo que você faz, você acha que não é bom, o que os outros fazem é que é bom, o que você faz não está nada bom, o tempo inteiro você está insatisfeito, é um traço de autorrejeição. O 7, Daniel. Comparação com os outros. Seu Aurelino, o senhor pode ler o Romanos 9:20 para mim? Então, ó, lembra que eu falei que Deus não mede pessoa com pessoa? Deus não mede, não compara você com outra pessoa. Então, você não tem que ficar comparando com os outros. Ah, porque minha amiga, ela é assim, eu gosto do jeito que ela é fisicamente, ou ela é mais extrovertida do que eu, ou ela sabe fazer isso e eu não. Então, quando você se compara a outras pessoas,
você vai sempre ficar frustrado. Por quê? Porque pessoas são diferentes, cada um tem suas características. Deus mede ao seu caráter com o caráter de Cristo. Romanos 9:20, irmão Aurelino, pode ler. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Tá vendo? Então, nós fomos criados por Deus, então você não tem que reclamar com Deus como você foi feito, né? O 8. Amargura visível. Tem pessoas que é amargurada demais, e isso aí se torna, assim, uma coisa que não dá para esconder. E faz parte da autorrejeição, né? Porque ela olha para os outros, ela vê por que eu não sou assim, né? Aquela pessoa que acaba de se comparando com as pessoas e ela se rejeita, então ela vive amargurada. Efésios 5:29. Quem não leu ainda, para ler para mim? A Lídia? Lídia, você lê para mim? Sim. Eu acho que não é esse versículo aqui, mas lê ele para mim ver. Efésios 5:29. Lídia, você está ouvindo? Anota aí, gente. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Tá. Anota outro versículo aí, gente. Hebreus 12:15. Você procura para mim, Lídia, esse versículo. Que é o que eu quero. Se vocês lembram aquela história de Ruth, quando Noemi, que quer dizer doçura, ela foi para a terra de Moabe, lá ela perdeu o marido, os 2 filhos, e depois que ela voltou de Moabe, ela falou, olha, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim e tal, ela estava triste, amargurada, ela queria chamar Mara. Mara significa amargura, tá? Então, às vezes a gente se sente igual a Noemi sentiu naquele dia. Ela não estava vendo aquilo que Deus estava vendo na vida dela. Deus ainda não tinha terminado com ela. Deus ainda ia dar bênção para a vida dela, ia ajudar ela, porque ela acabou sendo como se fosse mãe de Ruth, que entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Ela acabou indo de Moabe, a Ruth foi embora com ela, e a Ruth acabou se casando com Boaz, e ela entrou para a genealogia de Jesus. Ela foi uma mulher importante, mas naquele momento, ela tinha uma rejeição tão grande na vida dela, porque deu tudo errado que ela foi fazer em Moab, ela perdeu o filho, o marido, então ela tinha uma auto-rejeição dela mesma, e ela disse, eu quero que me chama de Mara, né? Eu estou amargurada, era visível a amargura, e a amargura é uma coisa que acaba com as pessoas. Se você tem uma amargura, está sempre triste com o que acontece com você, não consegue superar as coisas, está sempre criticando você mesmo e amargurado com as outras pessoas e com você mesmo, é porque você precisa trabalhar esse ponto na sua vida, se alinhar com Cristo nesse aspecto, para você ser feliz, tá? A Lídia leu Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno.
Tá vendo? Então, que tem na outra linguagem, fala que não haja em vós, não se prive, que você não fica privado da graça de Deus por causa da amargura. A amargura faz você se privar, perder as bênçãos de Deus. Então, isso aí é um traço de rejeição, que você deve olhar para dentro de você e ver se você tá com essa amargura. Então, depois, no final, eu falo o jeito que você vai fazer para se libertar disso daí, tá? Estamos acabando já, tá? Vou passar uns minutinhos para a gente poder acabar. Pode passar, Daniel. Outra coisa é a atitude, no 9, perfeccionismo. É um traço de autorrejeição, tá? Então, você sabe que muitas vezes, tanto na escola como professor, eu sei que tem professores aí, ou como pais, a gente elogia muito quando a criança faz as coisas certas, né? E quando faz as coisas erradas, a gente não entende a fraqueza que ela é um ser humano e que criança erra. Eu sempre falo que eu separo quando a criança está fazendo coisa errada por rebeldia e desobediência, e quando ela está fazendo coisa errada por criancice. Por exemplo, se ela derruba um copo na mesa, derruba água no chão, porque a criança é meio desajeitadinho, isso aí não é digno de você sair gritando, brigando e falando que ele é desastrado, que ele não sabe fazer nada. Isso aí não pode fazer, a não ser que quando você falou, olha, você não pega isso, e ele foi lá e pegou, e aconteceu um acidente, aí é desobediência, você tinha avisado ele. Mas quando ele aconteceu porque é criancice, você tem que tomar cuidado, quem tem filho pequeno, quem é professor, para você não ficar falando coisa para a criança, porque fica criando uma crença na cabecinha da criança, que ela é assim. E quando ela cresce, ela vai ver o professor, por exemplo, falar, nossa, olha a Mariazinha, como ela... Porque tem sim, na sala tem aquelas crianças que faz tudo bonitinho, que escreve uma letrinha bonita, que não faz orelhinha no caderno, que guarda o livro na mochila certinho. Então, aí tem aquelas crianças que já faz parte do temperamento dela, né? Você vê que ela é desajeitada mesmo, ela vai pegar um livro, já derruba o estojo, ela vai guardar o caderno, já arranca um pedaço do caderno na hora de colocar na mochila, porque eu sou uma pessoa meio desastrada assim, sabe? Então, isso aí não faz com que a criança seja menos do que ela é. Isso aí é um traço, é uma característica dela. Ela pode melhorar? Pode, porque todo mundo, nós estamos em fase até a gente morrer, a gente está aprendendo. Deus está construindo na nossa vida. Não significa que, então, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não vou melhorar. Não, você pode melhorar, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para a criança, porque senão ela vai ver assim, eu já sei, então, para mim ser aceita, eu tenho que fazer tudo perfeito, igual a Mariazinha, que não faz orelhinha no caderno, que faz uma letrinha bonita. Talvez na sua escola, você ouviu isso daí, e aí você se torna um adulto que você fica perfeccionista. Se você se aquela coisa não sair daquele jeito, você não faz. Se não for para mim não fazer bem feito, eu não vou fazer. E você sabe que às vezes você tem que fazer alguma coisa bem feita, por exemplo, eu como dona de casa, se eu resolver, hoje, se eu não tenho todos os ingredientes para fazer um prato perfeito, eu não vou fazer almoço hoje. Aí não tem cabimento, né? Então, tem determinadas coisas na nossa vida que você tem que fazer com o que tem, do jeito que dá, e o excesso, perfeccionismo é legal. Você fazer as coisas com capricho, mas quando aquilo ali vira uma coisa uma doença, um exagero, ele vai te prejudicar. E é um traço de autorrejeição. Talvez você quer fazer aquilo da melhor maneira possível para você receber um elogio, ou para você ser aceito. Se você viu lá na sua infância que só recebia elogio, presentes, quem fazia tudo perfeito, nota 10. Então, você tem que saber que se você deu o seu melhor, se você fez o seu melhor, você já foi 10.
tá bom? É assim que Deus nos avalia. É quando você faz o seu melhor, não quando você é melhor que alguém. Vamos agora para o 10. Depois, os versículos que eu não li, vocês podem ler em casa, viu? Porque talvez não dá tempo e eu quero acabar esse assunto agora. Atitude de superioridade. Pessoas que, né, para ela se impor naquele ambiente, ela, né, levanta o nariz lá para cima e tem que humilhar os outros. Entendeu? Para ela se autoafirmar, ela tem que, porque ela não se sente realmente boa naquilo, então ela trata as pessoas mal, né? Tem atitudes de superioridade para poder se colocar naquele ambiente. Isso aí é um traço de auto-rejeição. Porque se você sabe quem você é, que você é a imagem de Deus, que você acredita nisso, que Deus te deu um potencial para ser uma pessoa boa, você não vai agir dessa forma com as pessoas. Você vai agir gentilmente, sendo parecido com Jesus, né? Deixa eu ver se tem algum versículo para acrescentar aqui. Não. Tentativas, 11, tentativas ridículas para encobrir defeitos óbvios e imutáveis. Tem coisa na gente que não dá para mudar. Ó, vou dar um exemplo do Michael Jackson, né? Quem já viu o Michael Jackson antes e o depois? Né? Ele transformou em outra pessoa. E ele nem entendia que aquilo, que as coisas que ele achava defeito, não era defeito, era características, entendeu? Por exemplo, a cor da nossa pele é uma característica, não é um defeito. Não tem um padrão de cor de pele que é o bonito e que é o feio, entendeu? Ele começou a fazer coisas horríveis, que ele ficou muito mais feio, eu achei, mudou o rosto dele, quando ele morreu, ele parecia outra pessoa. E assim, isso aí eu estou dando esse exemplo que veio na minha cabeça agora, mas você vê pessoas que estão totalmente deformadas por fazer cirurgias plásticas para mudar uma coisa que Deus, que foi uma característica que Deus fez em você e que Ele gostou de ter feito isso em você, de ter feito você daquela forma. Então, você se auto-rejeita e começa a querer mudar tudo. É claro que tem coisas, por exemplo, cai um dente, né? Cai um dente, não precisa você ficar sem dente. Porque você já tinha um dente lá, então você faz um esforço, vai lá, coloca um dente naquele lugar e fica beleza. Né? Se você quer arrumar alguma coisa que não está legal em você, isso aí é bom, não tem nada a ver com auto-rejeição. Mas quando você se preocupa demais e você acha defeito em tudo que você tem e você quer mudar tudo em você, você está com auto-rejeição nesse aspecto. E precisa de corrigir isso, porque senão você não vai ter essa vida plena, essa alegria. O 12. Esse aqui, peraí, volta um pouquinho, Daniel, deixa eu ver defeitos. Tá. Lucas, 12 aqui. Não é esse, não. É que tem um versículo errado que eu quero corrigir aqui também. Pode passar, Daniel, é o penúltimo. Extravagância. Esse aqui que você tira esse versículo, Daniel, e coloca Lucas 12, 20. Está falando do rico insensato, né? Que talvez ele tinha auto-rejeição em algum aspecto na vida dele, e ele fazia extravagâncias em festas, em coisas, para poder se autoafirmar, para mostrar que ele era, né, na sociedade, visto como aquela pessoa que podia esbanjar, e Jesus disse um dia, ele mandou desmanchar todos os celeiros dele, que ele ia ter uma colheita muito, né, farta, e ele falou, agora eu vou só aproveitar a vida. E Jesus falou, tolo, essa noite eu vou pedir a tua vida e eu quero ver o que você vai ser de ti. Por quê? Porque aquela extravagância
né? Mostrar uma vida, tem pessoas que mostram uma coisa que ele não é, para também se autoafirmar na sociedade, para os outros pensar que ele é rico, né? Faz, às vezes, fica até endividado para mostrar uma coisa que ele não é, com extravagâncias, no caso desse rico, que ele é rico mesmo, mas às vezes acontece na vida da gente, a gente tentar fazer uma coisa que a gente não está podendo, para mostrar, para poder se autoafirmar, para ser aceito, entendeu? Porque, na verdade, a gente não está se aceitando e tem medo de ser rejeitado, então a gente faz uma coisa que a gente não pode. Isso aí é uma coisa que a gente precisa corrigir na gente, para a gente ter uma vida plena, uma vida saudável. Ser aquilo que a gente realmente é. Aquilo que Deus fez, criou você para ser. Não tenha medo de ser quem você é, tá? É a última, e é máscaras, né? Tem pessoas que ela leva uma vida, o Valdir sempre fala de um amigo dele, ele gosta muito desse amigo, e faz tempo que ele não vê esse menino, mas ele sempre falava dele para mim, que quando ele estava mais sorridente, o Valdir conhecia bem ele, era o dia que ele sabia que ele estava mais triste. É quando a pessoa tenta esconder atrás de uma... Agora é o tempo das máscaras, né? Quando eu já dei essas aulas no passado, a gente não usava máscara, agora a gente literalmente está usando máscaras. Mas aqui, essas máscaras aqui, está falando de quando a gente coloca na gente uma atitude que realmente elas não são. Né? Você está lá numa festa, num lugar, você está mostrando uma simpatia, uma alegria, depois você chega em casa, você está triste, desconsolado, né? Porque, na verdade, aquilo lá, aquela tua atitude, ela não está mostrando quem realmente você é, né? Está escondendo, para as pessoas o que está lá dentro, que está doendo. Aqui alguém colocou aqui uma coisa e é verdade. As redes sociais, ela esconde muito o que a gente tem na verdade. Tem pessoas que estão sangrando por dentro. E aí ela tira uma foto, posta na rede social, e todo mundo está achando que ela tá a pessoa mais feliz do mundo, e às vezes a pessoa está tentando disfarçar algo que não está legal na vida dela, né? Nós estamos vivendo no tempo das máscaras, né? Isso, vive numa superficialidade, né? Gostei do comentário aqui no chat. É isso mesmo, as pessoas vivem uma vida de aparência. O que é isso? Autorrejeição, porque elas não se aceitam para elas e vai para as redes sociais e mostra uma alegria e aquela alegria não é verdadeira, né? Então, isso daí não adianta de nada. Então, como a gente resolve isso daí, gente? Primeira coisa, confessa a Deus o seu pecado. Fala assim, Deus, eu tenho vivido uma vida que não é minha. Quando eu deito na minha cama, eu me pergunto, quem sou eu de verdade quando ninguém está me vendo? Então, eu quero ser eu. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso várias vezes comigo mesmo. Deus, eu quero ser eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. Mesmo que aparecer em mim alguma coisa ruim, aí eu vou fazer igual o Salmo 139, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se você não pedir que Deus revira lá o baú seu da sua vida e mostra se tem alguma coisa lá do passado, né? Que alguém falou para você que você era quem você não era. Alguém mentiu para você, falou que você era burra, que você era feia. Não acredita nisso, né? Perdoa essa pessoa, né? E dá um novo significado para aquilo. Fala, deixa essa pessoa para lá. Ela não sabia o que ela estava falando. E tenta dar um novo significado para a sua vida. Fala, Deus, eu quero viver a plenitude que o Senhor tem para mim. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser.
E se eu estou vivendo uma vida com máscara, se eu estou amargurada, se eu estou com esses traços de autorrejeição, ajuda eu a enfrentar isso. Sabe como a gente vence essas coisas aí que atrapalham a gente, que priva a gente da graça de Deus? A gente enfrenta elas, a gente tem que ter um enfrentamento, sabe? Resolver diante de Deus. Olha, Deus, eu tenho essas características, eu já vi várias delas em mim, e eu não quero ser assim. Eu quero confessar para o Senhor que eu tenho vivido assim, mas o Senhor diz que eu posso. Com o Senhor eu posso, eu sou, eu posso e eu tenho. Então, eu quero que o Senhor me faz eu ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe dentro de mim, porque é lá de dentro que começam as mudanças. Porque se tiver alguma coisa que pode ser mudada lá fora, vai vir primeiro de dentro e depois vai ser resolvida para fora. Não adianta você colocar uma máscara, não adianta você esconder uma coisa quando lá dentro está ruim. Então você tem que fazer a reforma lá de dentro para fora. Tá? Então, pede para Deus, coloca o seu joelho no chão e ora e fala, Deus, eu quero desfrutar da sua plenitude, eu quero desfrutar da sua alegria, de tudo que o Senhor tem para mim, eu quero ser, eu quero poder fazer, e eu quero ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha, mas da maneira que o Senhor planejou. Então, mostra para mim aonde que eu estou errando e eu quero pegar o caminho certo. Eu quero que o Senhor vasculha minha vida, me sonda, igual o Salmo 139, sonda e me conhece, vê que está lá dentro de mim, e me ajuda a ser conforme a imagem do seu filho, né? Para que eu possa experimentar toda a sua plenitude, toda a sua alegria, tá? Tem uma tarefa aí, não tem, Daniel? A tarefa da semana, você pode dar uma revisada nesses versículos que eu passei da auto-rejeição, vai ficar o slide lá, passa lá. Isso aqui, ó, isso aqui é imprescindível, tá? Se vocês não leu, eu quero muito que vocês leiam o versículo, mas se vocês não lerem o versículo, isso aqui eu vou cobrar de vocês. Eu quero que vocês façam essa oração, pedindo a Deus o que Ele quer mudar em você. Tá? Vocês anotam aí que essa aí eu vou cobrar de vocês. Vocês orem e falam, Deus, o que o Senhor, eu quero que o Senhor sonda, quero que o Senhor olhe para dentro de mim. Igual aquela música fala, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, porque na verdade nós somos pecadores. Mas se você tem essa vontade de ser transformado, como aquela música diz, fala para Deus, ora e fala assim, Deus, o que o Senhor quer mudar em mim? Coloca no meu coração, põe no meu coração o que o Senhor acha que eu preciso mudar. E eu quero, e me dá poder, porque Ele sabe quem você é e Ele dá essa capacidade, né? Ele te dá o potencial para mudar. E para que você quer mudar? Não é para mim que você precisa mudar. Não é para as pessoas que estão aqui nessa sala hoje que você precisa mudar. É para você mesmo encontrar a plenitude de vida, felicidade. E se alinhar aos princípios de Deus, ter alegria, andar, sabe? Andar sendo você mesmo, tendo essa alegria, tá? Então, você vai fazer essa oração pedindo a Deus durante a semana e você vai lendo sua Bíblia, lendo esses versículos e pedindo para Deus trabalhar em você essa mudança. Tem mais uma, Daniel? Anote a qualidade de Cristo que esse defeito poderá desenvolver em sua vida. Olha só, anote, você descobre um defeito que você tem. Deus, eu preciso mudar, talvez eu preciso mudar a amargura. Eu ando muito amargurada, eu preciso mudar a amargura. Então, você vai procurar uma qualidade de Cristo que, se você colocar na sua vida, você vai combater a amargura. Isso é um exemplo. Ou se você descobrir outra coisa que Deus quer que você muda, acha alguma qualidade de Jesus que, se você executar na prática, vai desaparecer esse defeito.
Essa é a tarefa da semana, tá? Se você, Daniel, conseguir colocar separado esses 2 slides lá, aberto, que é para vocês ver, que é para vocês fazer isso aí. Ora, pede para Deus, hoje mesmo você já pode orar e falar para Deus, Deus mostra para mim, porque aprender essas coisas é importante também a gente colocar na prática, né? Ver o que a gente pode fazer para melhorar as coisas. E daí, alguma coisa a falar? Quem quer falar alguma coisa? Conseguiram entender? Foi conturbada a aula? Não? Irmão Aurelino, pode falar? Deus abençoe a irmã. Gostei muito do estudo. E que cada um que tenha meditado nesse estudo hoje possa ter o mesmo espírito de Paulo, que disse lá em Filipenses: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Nós somente vamos reconhecermos que nós temos valor quando nós aceitamos que Cristo faça a vida dele em nossas pessoas. Isso é importante. Eu gostei do estudo da irmã hoje. E sempre gostei do estudo da irmã. Parabéns, irmãs. Amém. Obrigado, viu, irmão? Eu gosto do irmão Aurelino, que ele sempre tem um versículo muito bom para encerrar a aula, né? Você viu? Obrigado, viu, irmão? Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Em Pedro também fala assim, que a nossa beleza não deve vir do adorno externo, né? A nossa beleza deve vir de dentro e consistir de um espírito manso e tranquilo. E essa beleza que tem grande valor para Deus, né? Uhum. E é isso aí mesmo, Aline. Aí a gente vai estar alinhado com aquilo que Deus vê. O que eu estou falando hoje não é assim um incentivo para vocês não se arrumar mais, não ligar para vocês, porque o corpo é o templo do Espírito de Deus, né? Então Deus quer que a gente anda bem bonitinho, arrumado, mas é igual a Aline falou, a beleza não está no exterior, ela vem de um espírito manso e tranquilo, e isso é o que tem valor para Deus. Mais alguma coisa? Nada a declarar? Não? Então vamos encerrar com a palavra de oração. O pastor Valdir está aqui hoje, ele vai orar para nós. Pode orar, Valdir. Abre o seu microfone. Não, está aberto, não. Quer orar aqui? O microfone do pastor está rebelde. Ele vai orar aqui, tá? Pode orar aqui. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Oremos. Boa noite, pastor. Senhor nosso bom Deus, muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade que a gente tem, Pai, dessa aula online e muitos irmãos, Pai, de outras cidades, poder, Pai, participar e aprender, Pai, aqui junto com a professora Sônia, que sempre, Pai, tem se dedicado para dar essas aulas no seminário. Pai amado, Pai querido, abençoe a todos aqueles que estão se esforçando, que estão, Pai, se dedicando aí para participar, para fazer, Pai, os seus trabalhos. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, grandemente a vida de cada um deles. Que possamos, Pai, estar aproveitando, preparando, Pai, nossas vidas para poder, Pai, servir o Senhor melhor, Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Paizinho querido, pela vida, pelo privilégio, Pai, que temos de servir o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. E amanhã temos aula de escatologia, tá? Não esquece, quem está na minha aula de escatologia, não perca que amanhã vai estar bom, hein? Tá bom, ó.